o bem e o mal trabalhando junto. Então, o maniqueísta é aquele que enxerga a vida a partir dessa lente, dessa perspectiva. Tudo é bem ou mal. Então, Agostinho de Hipona, ele vai se converter ao cristianismo e então ele vai começar a pensar, por exemplo, a ética, como que os filósofos tratavam desse tema, e ele vai aplicando ao seu conhecimento e à sua fé cristã. Dá uma olhadinha na apostila de vocês, aqui no meio tem um quadradinho cinza e verde escuro, escrito contexto. Vamos ler juntos aí essa partezinha. A partir do século IV depois de Cristo, o Império Romano adotou o cristianismo como religião oficial, já falei para vocês, o que impulsionou a formação de um pensamento filosófico em consonância com a nova religião. Ampliou-se assim o esforço dos teólogos, que eram os que pensam a respeito de Deus, né? Então são geralmente pessoas da igreja cristã da época, para adaptar as teorias gregas, principalmente Platão e Aristóteles, aos ensinamentos do que eles chamavam de Sagradas Escrituras, que é a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, apesar de existirem contradições entre esses conteúdos, tá bom? Os conceitos centrais para as diferentes áreas da reflexão filosófica, inclusive a ética, foram reinterpretados. O bem, por exemplo, a ideia de bem, do que é bem e mal, agora vai encontrar em Deus a sua maior personificação. Quer dizer, se antes bem tinha a ver com uma determinada virtude, agir racionalmente, para a filosofia era isso, agora o bem encontra sua personificação no Deus dos cristãos. Então Deus é o supremo bem, Deus é o bem elevado à infinita potência. Deus é o bem supremo, e através e a partir desse Deus que é bom, todas as demais bondades do universo se espelham nessa bondade, até utilizando um pouco do pensamento de Platão, né? Quando a gente fala daquele mundo inteligível, quer dizer, Deus estaria nessa categoria do mundo perfeito, que esse mundo imperfeito se espelha, tá bom? Outra coisa interessante é sobre o problema do mal, porque daí Agostinho vai ter que trabalhar essa ideia do mal. E aí, nós temos um Deus que é perfeito e bom, mas nós temos a existência do mal na Terra. Como é que a gente explica esse negócio? Para Agostinho de Hipona, o mal era resultado daquilo que ele vai chamar de livre-arbítrio, ou seja, todo ser humano tem a possibilidade, a capacidade de se achegar a Deus ou de se afastar desse Deus que é o supremo bem. Quando o ser humano decide se afastar desse Deus, esse ser humano então vai começar a praticar aquilo que ele vai chamar de pecado. E a partir daí, esse ser humano então vai ser um produtor de maldades, vai ser um criador de maldades, e isso explicaria o mal do universo. Veja só que eu não estou aqui falando tudo isso pensando na religião. Talvez você professe, outras pessoas da sala professem. Nós estamos percebendo um momento da história em que os temas da filosofia são trazidos para a religião, tá bom? Então não estou aqui discutindo a existência ou não de Deus, a existência ou não do bem e assim por diante. Eu estou trazendo aqui o pensamento de Agostinho de Hipona sobre essa questão do livre-arbítrio. Então, para ele, vontade, por exemplo, é uma parte da essência humana. Todo mundo tem vontade. Quando essa vontade ela é levada na direção da vontade de Deus, a vontade do bem supremo, então o ser humano entra em harmonia com a vida, e então o ser humano encontra a verdadeira felicidade, para Agostinho de Hipona. Quando o ser humano utiliza a sua vontade para se afastar da vontade de Deus, ele então incorre no pecado, começa a produzir maldades, e ele então se afasta da verdadeira felicidade. Tá bom? A última
O último parágrafo aí dessa página 17 diz assim, ó: para compreender a possibilidade do mal moral no pensamento agostiniano, é preciso considerar sua crença na existência de inúmeras manifestações do bem, de diferentes graus, uma vez que ele entendia a criação como uma obra do amor de um Deus perfeito. Tá? Então, o pecado seria justamente o uso inadequado do livre-arbítrio, o desvio da vontade, ou seja, um ato de soberba da criatura, que seríamos nós, se afastando da vontade voluntária, da vontade do Criador, optando pelos bens da vida material inferiores aos bens da vida espiritual. Uma última coisa que eu quero falar sobre Agostinho de Hipona é o pensamento dele a respeito da graça de Deus. Para Agostinho, Deus dispensou a sua graça sobre todo o universo e todos os seres humanos teriam, então, esse convite de Deus para retornarem a Ele, não é? Para que Deus lhe proporcionasse salvação. Então, vira aí a sua página na página 18, você vai ver esse conceito lá no primeiro parágrafo, tá bom? Então, o ato de amor, em ato de amor, Deus concede graça aos seres humanos para proporcionar-lhes a salvação, e aqueles seres humanos que o aceitassem ou desejassem isso também, encontrariam o verdadeiro bem que foram para isso que foram criados, tá bom? Então o indivíduo se tornaria assim incapaz de fazer o mal. Então, se eu aceito a graça de Deus, passo a praticar o bem até o ponto, agora trazendo um pouco de Aristóteles, praticando o bem até a medida de ser incapaz de praticar o mal, tá? Segundo Agostinho, a liberdade humana consiste na aceitação dessa graça para o correto direcionamento do livre-arbítrio. Tá bom, gente? Então, é isso. Esse é o conceito de vontade, livre-arbítrio e o conceito de graça trazido aí por Agostinho de Hipona, no período que a gente chama de patrística. Guarde esse nome também. O que eu vou pedir para vocês fazerem em casa é o seguinte: na página 18 e na página 19, nós temos exercícios baseados em textos. Então, na página 18 tem aqui, ó, dois textos: o texto A Vontade em Guerra, de Agostinho, e um trecho do texto dele sobre livre-arbítrio, também de Agostinho, tá? E nós temos duas questões para vocês fazerem aí, que estão na página 19 aqui no topo, tá? Então, leiam esses dois textos e respondam a essas duas perguntas aqui em cima. E depois, na página 19, tem esse outro texto aqui: Sérgio César faz versões em miniatura de favelas brasileiras de papelão e materiais reciclados. Então, vocês vão ler esse texto também e responder a essas duas perguntinhas que tem aqui no final da página, tá bom? Façam isso, é só isso. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, façam contato pelo WhatsApp. Eu darei todos os esclarecimentos que precisarem ser feitos, tá bom? Bons estudos e boa semana para todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.